Então, moçada, agora a segunda parte, né, da entrada da frente fria, hoje, dia 29 de julho de 2022. Essa frente fria é a mais forte que entrou aqui no Rio de Janeiro no mês de julho, pelo menos com potencial de provocar chuva. Vocês reparem lá ao fundo, é o Morro da Água Santa, que é um bairro próximo aqui do Meier. Essa rua principal aqui é a Rua de Herda Cruz, é a principal rua do bairro do Meier. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Meier é um dos mais importantes bairros da zona norte do Rio de Janeiro. E como eu estava dizendo no vídeo anterior, essa chuva ela resulta da entrada de uma frente fria procedente do sul do país, que avançou numa velocidade muito grande nas últimas 24 horas. E sendo assim, o núcleo forte de chuva está entrando aqui nesse exato momento na zona norte. É possível perceber que a chuva está engrossando, está ficando forte. Ela não terá potencial de inundação, não é uma chuva acompanhada de descargas elétricas, ela não é procedente de um sistema convectivo, e sim de um sistema frontal, aquele que resulta do encontro de uma massa polar com uma massa tropical. Então essa chuva é boa, primeiro porque o ar estava muito seco, a temperatura muito elevada, facilitando dessa forma a propagação de incêndios, né? Moradores que queimam aí mato nos morros, nas encostas aqui da cidade do Rio de Janeiro e municípios vizinhos. Nessa época do ano, o capim ele fica seco, então o fogo se propaga facilmente. Então o aumento da umidade do solo, o aumento da umidade do ar e também essa chuva, ela reduz, né, essa incidência de incêndio, de queimadas, pelo menos nos próximos dias, em função dessa chuva que está caindo agora mais forte aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós não teremos a ocorrência de incêndios. Graças a Deus, a natureza agradece. Aqui abaixo nós vemos, colado à Galeria Oxford, né, o vento forte, né, soprando, balançando ali as folhas, os galhos daquela árvore robusta, né, que eu não sei nem o nome dela, né. Apesar de eu conhecer muita planta, essa árvore eu não sei qual é o nome dela. Então nós podemos observar a chuva caindo aqui na zona norte do Rio de Janeiro, a frente fria passando, né? As nuvens estão até passando com uma velocidade considerável, é fruto dessa passagem rápida da frente fria. Então a queda da temperatura registrada do período da manhã agora para o período da tarde é uma queda bastante expressiva, né? Nós já talvez tenhamos nesse momento uma temperatura de 24, 25 graus. No final da manhã, por volta de 11 horas, a temperatura estava na casa dos 33 para 34 graus. Então essa queda acentuada da temperatura é resultante exatamente da passagem dessa frente fria. Então o sistema frontal ele entrou no Rio de Janeiro, que é resultante do encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica. Então quando você tem o ar frio e úmido colidindo ou se encontrando com o ar quente e úmido, você tem a formação de um sistema frontal, que é a chuva de frente. E normalmente a chuva frontal é uma chuva que se caracteriza por ser leve, às vezes moderada. Agora, tem ocasiões que o sistema frontal ele é antecedido por fortes pancadas de chuva, podendo até mesmo ocorrer, em alguns casos, a precipitação de granizo, pedras de gelo. Não é o caso nesse momento aqui no Rio de Janeiro, porque a chuva, o sistema entrou aqui, mas ele não veio acompanhado, né, de descargas elétricas, trovões, enfim. Então nós não tivemos
a formação de nuvens do tipo cúmulos-nimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical, que justamente favorecem a formação das descargas elétricas e chuva mais pesada. Agora, a chuva frontal ela pode se estender por algumas horas e, dependendo da velocidade do sistema frontal e também do tamanho do sistema, essa chuva pode se estender por 1, 2, 3, 4 dias. Às vezes, uma frente fria ela fica estacionada sobre uma área, mantendo as condições de instabilidade atmosférica que provocam chuvas mais demoradas. Não é o caso dessa frente fria que entrou aqui no Rio de Janeiro. Pelas imagens de satélite, inclusive na parte da manhã, eu publiquei a previsão do tempo. Pelas imagens dos satélites, essa frente fria ela terá uma passagem muito rápida. Agora, como o Rio de Janeiro se encontra, aqui a capital, na zona costeira, é possível ainda termos chuvas no sábado e até mesmo durante um determinado período da manhã de domingo. Agora, a previsão para domingo é que o céu fique parcialmente nublado e a partir da segunda-feira as condições melhorem e a temperatura volte a entrar em elevação. Então, estamos vendo aqui, acompanhando a entrada dessa frente fria aqui no bairro do Meia, Rio de Janeiro, um dos mais importantes bairros da zona norte da capital fluminense, e a chuva retornando ao município do Rio de Janeiro. A natureza agradece, os rios, as nascentes agradecem. Agora vamos ver qual é o quantitativo de chuva. A previsão é que talvez tivéssemos no dia de hoje algo em torno aí a 25 milímetros de chuva, que não é nada assim absurdo, né? Podemos considerar uma chuva de 25 milímetros, uma chuva moderada, né? Um índice moderado, 2,5 centímetros de água no metro quadrado, não é nada expressivo, mas ajuda a molhar o solo, ajuda a elevar a umidade do ar, e assim que o tempo melhorar, reduz a possibilidade de ocorrência de incêndios e queimadas, né? Aquelas queimadas feitas por moradores das encostas e também por produtores rurais que vivem aí nos municípios, não só aqui do estado do Rio de Janeiro, como também de Minas Gerais, São Paulo e outros municípios de outros estados que estarão sofrendo a influência da passagem dessa frente fria. Lá no Morro da Água Santa é possível perceber que a quantidade de chuva que nesse momento cai lá é uma quantidade considerada muito boa, é uma quantidade boa de chuva. Então, a meteorologia acertou em cheio quando previu a chuva para o período da tarde da sexta-feira e também a previsão de chuva para o sábado. Eu acredito que essa chuva de sábado ela venha a ser mais fraca e eu particularmente acredito que no sábado nós já teremos um tempo intercalado, pancadas de chuva intercaladas com período de sol. Se o vento mudar para o quadrante sudeste, aí nós teremos o que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de circulação marítima, que são ventos procedentes do oceano, que vão favorecer a ocorrência de pancadas de chuva intercaladas com momentos de sol. Isso antigamente era até muito comum aqui no Rio de Janeiro. Quando eu era garoto, eu tenho 63 anos e meio, a circulação marítima ela causava bastante chuva na retaguarda de uma frente fria. Mas, vamos dizer assim, de uns 20 anos para cá, a circulação marítima ela diminuiu muito a incidência de chuvas através desse sistema, porque as frentes frias elas passaram a ser desviadas com maior frequência para o oceano antes de passar aqui pelo Rio de Janeiro, e muitas frentes frias que hoje passam pelo Rio de Janeiro
já não trazem aquele potencial de chuva que traziam na época que eu era garoto, né? Eu acompanho, né, as condições de tempo, condições, né, visuais desde criança. Então isso, né, me deu a capacidade até de prever o tempo olhando para o céu. A tonalidade do céu, a direção do vento, o tipo de nuvem. Mesmo antes de fazer o curso de geografia, eu já tinha uma capacidade enorme de prever o tempo, como tem os pescadores, né, que são observadores da natureza. E se você está num dia ensolarado e vai fazer, por exemplo, um passeio a barco, e, por exemplo, o barqueiro é experiente, ele sabe se o tempo vai mudar ou não. Se ele falar, não vamos sair porque o tempo vai mudar, pode ter certeza que o tempo vai mudar. Agora, nesse exato momento, vocês percebam que o Morro da Água Santa sumiu. Então, o núcleo mais forte de chuva chegou aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Não sei se é possível vocês verificarem aqui pelo apartamento do Espigão, a passagem, vamos dizer assim, da cortina de chuva. Ela está passando aqui sobre esse prédio de 20 andares que tem aqui na Rua Dias da Cruz, que é conhecido como Espigão, né? A gente envelhece. Eu acompanhei a obra desse prédio, né? Eu não morava aqui onde eu moro, não. Morava numa casa mais acima um pouco, mas acompanhei a obra do Espigão, né? E é bacana quando a gente acompanha as transformações que ocorrem no bairro. Aqui no Meia, por exemplo, era um bairro que tinha muita casa, muita chácara, muita casa com terreno grande, arborizadas, muita árvore frutífera, né? Vamos dizer assim, eu cresci pulando o muro de vizinho para roubar fruta, né? Mesmo tendo fruta onde eu morava, né? Mas coisa de criança, adolescente, né? A fruta na casa do vizinho sempre é mais gostosa. É aquele ditado, às vezes você deixa a fruta apodrecer no pé na sua casa, uma manga, né, por exemplo, para chupar a manga que tem na mangueira do vizinho. Então, hoje, o Meia virou uma selva de pedra. São poucas casas que tem árvores, tem muito prédio, a maioria é baixo, porque se estabeleceu um gabarito depois da construção aqui do Espigão, que nessa área não pode subir prédios muito altos, né? Só tem, né, 4 prédios aqui com altura de 20 andares, que eu vou mostrar a vocês. Ali tem os outros 2 espigões. Por coincidência, foi a mesma construtora que construiu os 2 prédios. Então eu acompanhei essas obras. Aquele outro espigão ali fica bem perto de onde morou meu tio Pedro, né? Eu frequentei muita casa dele. Lá tinha muita árvore frutífera também. A casa está lá até hoje, é uma das poucas casas remanescentes. Uma casa que pertencia à Rede Ferroviária Federal. Ele fazia uma festa junina lá no quintal, uma festa de arromba. Então, e o Meia virou essa selva de pedra. Quando eu falo para os meus alunos que aqui, quando era criança, no inverno, dava um nevoeiro branco que, dependendo da intensidade, você não enxergava o outro lado da rua. E era um nevoeiro muito branco. Hoje, raramente você vê um nevoeiro aqui sobre o Meia. Quando vê o nevoeiro sobre o Meia, ele está a 100, 200, 300 metros de altitude. Não fica mais no nível da rua como ficava na época em que eu era criança. Então aqui nós estamos vendo a passagem do núcleo de chuva. Essa chuva moderada que está caindo, né? Na área aqui do Maciço da Tijuca, o Morro da Água Santa, ele pertence ao Maciço da Tijuca. A cortina de chuva está mais forte, né? Até mesmo porque ali você vai juntar o sistema frontal com o fator orográfico. O Maciço da Tijuca, ele corre no sentido aqui leste-oeste. Então a frente fria que vem de sul-sudoeste se depara com o Maciço da Tijuca, e lá na zona oeste do Rio de Janeiro com o Maciço da Pedra Branca. E essa umidade sobe, o vapor condensa, né? Intensificando a formação de nuvens. Então você tem o fator orográfico também pesando aqui na encosta do Maciço da Tijuca. Por isso que quando entra uma frente fria, você tem sempre chuvas mais intensas na vertente do Maciço da Tijuca, voltado
para as praias da Zona Sul e praias da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou seja, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, enfim. Aqui eu estou um pouquinho distante do litoral. Em linha reta, porque tem um maciço no meio, deve dar uns 20, 30 quilômetros, mas aqui tem, na Água Santa, o túnel da Covanca, que liga a Zona Norte à Zona Oeste. Então, saindo daqui de onde eu moro até a Barra da Tijuca, de carro, numa condição de trânsito boa, você leva aí mais ou menos 20 minutos. Se não tiver engarrafado, se o pedágio estiver fluindo bem, ali a praça do pedágio, em 20 minutos você está na praia. Então, estamos aí filmando a entrada da frente fria, a chuva que está caindo agora na cidade do Rio de Janeiro. E essa chuva ela vai se estender ainda durante um período relativamente grande, um bom volume. E como eu disse, chuva sempre é bem-vinda para a natureza, não só porque limpa o ar atmosférico, né? Não sei se vocês sabem, até por curiosidade, as gotas de chuva, elas trazem consigo partículas sólidas que se encontram em suspensão na atmosfera. Fuligem de chaminés, veículos automotores, poeira. Então, se você botar uma bacia, um balde para coletar a água da chuva, você vai ver o seguinte, que após a chuva, lá no fundo do balde, você vai ver aquele pozinho escuro, que é justamente a fuligem, a poeira que as gotas de chuva trazem de volta para a superfície, limpando o ar atmosférico. Não sei se vocês já perceberam que sempre após a passagem de um sistema de chuvas, o céu, quando limpa, ele fica com um azul mais bonito, porque a carga de poluentes na atmosfera diminui substancialmente. A chuva está muito forte agora, nesse exato momento, uma chuva de vento. Então, você é obrigado a interromper aqui a transmissão ou mudar o ângulo, para que eu possa continuar filmando. Agora embaçou aqui a câmera, eu vou ter que desligar porque a chuva fortaleceu bastante. Valeu, moçada! Espero que tenham gostado dessa transmissão. Dá aquele like, dá aquele joinha. Se tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta. Forte abraço!